Capítulo 16. Faltava pouco para as 9 da noite, quando desci do ônibus e tive que caminhar por 2 quadras para chegar ao endereço enviado por Nicholas. Não podia estar certo, foi a primeira coisa em que pensei, analisando o arco tomado por rosas trepadeiras na entrada de uma espécie de vila, onde se lia Viela Restaurante. Apanhei o celular e conferi o endereço. Sim, eu estava no lugar certo. A segunda coisa que me ocorreu conforme eu adentrava a vila foi que o Viela era ainda mais espetacular do que eu imaginara. O conjunto de pequenas casas de fachadas em estilo europeu tinha um quê bucólico, devido às luzinhas enroscadas nos troncos das árvores e ao cordão iluminado sobre todo o pátio. Um jazz suave saía das caixas de som, estrategicamente posicionadas, envolvendo o lugar em uma atmosfera de romance contagiante. A terceira coisa em que pensei foi que eu ia matar Nicholas. Devíamos nos encontrar em um café ou bar sem personalidade, não em um cenário saído direto de uma comédia romântica. Eu caminhava pelas lajotas da viela principal, me aproximando de um chafariz iluminado, quando meu celular começou a zumbir. Vi de relance o nome do meu ex na tela e namorei a ideia de afogar o aparelho na fonte. Fred me escrevera durante toda a madrugada. Eu não me dera ao trabalho de ler nenhuma das mensagens, não mais do que a notificação permitia. Mas tinha entendido o suficiente. Ele estava furioso, porque desconfiava de que eu o traíra durante o período em que estivemos juntos. Ao menos ele tinha parado de falar sobre me afastar da organização do seu casamento. Então, de um jeito bem estranho e torto, como todo o restante da minha vida, naquele momento, acho que a mentira de Fabiola tinha servido para alguma coisa. Não posso dizer que não me diverti com a inversão de papéis no início. Agora era só muito irritante. Como se esse dia já não estivesse ruim o bastante, pensei, jogando o celular dentro da bolsa. O clima de velório se abatera sobre a Lure na manhã daquela sexta-feira. Fotos de Camila e Fred estampavam todos os portais de notícias. A primeira aparição do casal em público na noite passada dera o que falar. Mas a novidade nas capas de quase todas as revistas também mencionava o vernizagem e o desastroso final. João, inclusive, dera uma exclusiva a um dos jornalistas presentes, depois que eu fui embora, alegando que fora vítima de sabotagem. Claro que o nome da Lure e o meu foram citados muitas vezes. Por isso, eu soube que estava encrencada. Assim que avistara minha chefe entrando na agência, perto das 8h30. Ela nunca chegava antes das 10, com o jornal na mão, mais furiosa que um tubarão com um anzol preso na barbatana. Os berros indignados de Sônia puderam ser ouvidos de uma estação especial. Disso eu estava certa. Por algum milagre, ela não me demitira, embora eu tivesse certeza de que a ideia de me atirar pela janela tenha ocorrido mais de uma vez. Então, eu só podia agradecer à convenção de urologia daquela tarde, que acabara fazia pouco mais de meia hora e tinha me dado a chance de impor vários quilômetros entre mim e Sônia. Do centro da pequena vila, avistei uma mão se erguendo em uma das varandas, segundos antes de ele se levantar. Meus saltos repicaram contra as pedras do calçamento, pontuando minha irritação conforme eu seguia em sua direção. Acho que Nicholas notou meu humor à distância, pois alisou a camisa azul marinho, depois correu os dedos pelo cabelo. À medida que chegava mais perto, reparei que seus olhos estavam ainda mais azuis sob a parca iluminação e ressaltavam bronzeados de sua pele.
Eu me perguntei como ele conseguia. Não era para ele ter aquela cor cinza largatixa de escritório, igualzinho ao restante de nós? Também percebi os vários olhares femininos fixos nele, ainda em pé. Mas Nicholas não pareceu notar ou se incomodar, me acompanhando com o olhar. Claro que não se incomodaria, pensei, subindo os 2 degraus da varanda. Ele devia estar acostumado a ter o mundo a seus pés. Nicholas tinha aquela autoconfiança de quem sabe que a metade do mundo lhe pertence e a outra metade é só questão de tempo. Ia ficar bastante frustrado quando descobrisse que eu não pertencia a nenhum dos grupos. Por quê? Eu não estava interessada e, mesmo se estivesse, não poderia. Os eventos desastrosos da noite anterior eram prova de que eu não podia me distrair. Precisava focar toda a minha energia no trabalho, se quisesse mantê-lo. E Nicholas não era apenas uma distração, era um acontecimento. Pensei que a gente fosse tomar só um café ou uma cerveja. Acusei ao parar diante dele. E vamos, eles têm os dois um cardápio, já conferi. E uma porção de outras coisas, caso você esteja afim. De um jeito educado e enervante, puxou a cadeira para que eu me sentasse. Pendurei minha bolsa no encosto, bufando ao avistar o vasinho de rosas polpudas e a vela tremulante bem no centro da mesa. Ah, que maravilha! Como foi o evento de hoje? Perguntou ele, ocupando a cadeira à minha frente. Foi uma convenção de urologia, muito didática. Agora eu sei tudo a respeito de amputação peniana. Sorri toda inocente. Nicholas entendeu a ameaça velada e estremeceu de leve. Tá aí um assunto que não me fascina nem um pouco. Então, não devia me trazer num lugar como esse. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o garçom nos abordou, me estendendo o cardápio. Recusei com um gesto de mão. Só uma cerveja, obrigada. Era melhor acabar logo com aquilo antes que, sei lá, um trio de violinista aparecesse em nossa mesa e iniciasse uma serenata. 2, por favor, pediu Nicholas, sem apartar o olhar de meu rosto. Parecendo chateado, o garçom colocou o menu debaixo do braço e foi atender outra mesa. Meu acompanhante se encostou à cadeira, me observando com atenção por quase 1 minuto inteiro. Você está bravo comigo, concluiu abrindo um sorriso torto. Eu normalmente estou bravo com você, Nicholas. Foi aí que eu entendi a escolha do restaurante. Ele sabia que todo aquele clima de romance me deixaria desconfortável. Ouvir ela era minha punição pela maneira como eu tratara na noite anterior, filho da mãe. É verdade, mas pelo menos dessa vez eu sei o motivo. Ele apoiou os cotovelos na mesa, cruzando os braços sobre o tampo. Seu perfume me atingiu com a sutileza de uma marreta. Apenas se lembre de que, agora, nós somos amigos e estamos aqui porque você me beijou desavergonhosamente ontem. Eu não. Eu me calei quando o garçom estacionou ao lado da mesa e depositou 2 long necks sobre a toalha. Achei melhor ocupar minha boca com a bebida. Ou acabaria gritando com Nicholas e estragando o encontro. A saída, corrigi. A bebida, droga. Percebeu que nós moramos juntos e não sabemos quase nada um do outro? Puxou conversa, completamente relaxado ao cutucar o rótulo da garrafa com a mão, com a ponta da unha meio roída. A gente mal se encontra em casa. Quem diria que milagres acontecem? Ele me deu um olhar enviesado, mas apertou os lábios para conter o sorriso. Você sempre tem as noites e os fins de semana ocupados pelo trabalho? Quis saber. Suspirei aliviado por ele sugerir um tópico seguro. Normalmente, poucas pessoas preferem se casar ou oferecer um coquetel numa segunda-feira de manhã. E o que você costuma fazer nas folgas?
Indagou, parecendo realmente interessado. Brinquei com minha garrafa, girando-a entre as palmas suadas. Saio com os amigos, visito os meus pais, fico jogado na cama e um livro na mão, e o gato dormindo em minha barriga. Basicamente isso. Nada de festas então? Um brilho de interesse tilintou nas íris azuis. Evito sempre que posso, não consigo desligar. Fico com a sensação de que devia estar fazendo alguma coisa, resolvendo um problema. Ou então idealizo a maneira como eu teria composto a decoração. O cardápio é um saco, mas acho que isso só acontece comigo, porque a Fabiola não para em casa. E você o que faz quando não está na Brasitecno? Perguntei, por educação. Mas então a curiosidade se apoderou de minha língua. O que faz quando está na Brasitecno? Tento me virar para tirar do papel todas as ideias malucas dos clientes. Segurando a garrafa pelo gargalo, ele a fez rodopiar sobre a toalha, feito uma bailarina, mas não a levou à boca. Sou responsável por todos os projetos em andamento. Desenvolver novos softwares ocupa metade do meu tempo. A outra metade eu ocupo fazendo papel de idiota. Eu observei por um momento, surpreso com a maneira como aquela última parte me soou familiar. Mas havia uma enorme distância entre mim e Nicholas. Um continente inteiro, na verdade. Pelas roupas que usava, a mobília cara dava para perceber que seu salário era uma fábula. Já o meu não passava de uma piada bastante sem graça até o mês anterior. Acho difícil acreditar nisso, balbuciei. Ele tomou um grande gole da bebida. Um pouco de espuma se grudou no lábio superior. Por um momento, tudo o que pude fazer foi olhar para ele. Por que você não conhece a história ainda? Suas sobrancelhas quase se uniram. Eu fui para Brasitecno faz pouco tempo. Atraí a atenção da diretoria depois que criei um sistema de segurança de rede. Me convidaram para ser o novo gerente de projetos. Só que muita gente por lá esperava ocupar a vaga e... Bom, digamos que eu não sou muito popular agora. Fez uma careta desgostosa. Eu podia visualizar a cena. Talentoso, bonito e cara nova na empresa. Nicholas devia ter vários apelidinhos pelos corredores da Brasitecno. Não muito melhores do que os que inventamos para a Sônia. Deve ser bem frustrante. Cedi empática. Meu comentário o fez rir. Não sei se essa é a palavra certa. Ele se ajeitou na cadeira, apoiando o cotovelo na mesa, a garrafa ainda na mão, em uma postura descontraída e quase íntima demais. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com a diretoria. Trabalhei duro no projeto de um novo dispositivo portátil de armazenamento de dados e estava confiante de que ia receber o ok dos diretores. Achei que a apresentação estivesse indo bem, porque ninguém na sala piscava enquanto eu descrevia as vantagens do novo produto. Aí alguém começou a rir, depois outro. Virei para a tela para conferir se tinha alguma coisa errada, e tinha. Assentiu uma vez, os lábios levemente reteçados. Por alguma razão, eu salvei as fotos que o Marcos me enviou da despedida de solteiro do Max no arquivo da apresentação. Arquei as sobrancelhas. Mulheres seminuas e tudo mais? Antes fosse. Balançou a garrafa, um sorriso enviesado se desdenhando nos lábios largos. O Max morre de medo de magoar a Alicia. Então nós fomos para a casa do Marcos, encher a cara e assistir futebol. Mas era muita bebida, Mel, e não era tanta gente assim. Então, alguns soldados ficaram pelo caminho. Eu fui um deles. Acordei na manhã seguinte no meio da sala do Marcos, com a maior ressaca da minha vida e dezenas de garrafas de cerveja vazias contornando meu corpo, mais ou menos como o homem vitruviano do Da Vinci. Ah, meu Deus, mordi a bochecha para não gargalhar.
Você estava pelado? Não, mas estava sem um pé do sapato, a cara cheia de bolotas de creme dental e batatas fritas espetadas nelas. Soltou um suspiro pesaroso. Foi essa foto que eu exibi para a diretoria da Brasitecno. O riso escapou antes que eu pudesse engoli-lo. Espera, fica pior, disse Nicholas resignado. Depois da apresentação, o Eduardo, o diretor financeiro, me chamou na sala dele para dizer que a bebida é um péssimo conselheiro, que ele mesmo luta contra o vício faz um tempo e que tudo iria ficar bem sem um álcool. Para me incentivar, me deu carta branca para tocar o projeto, junto com o cartão dos alcoólicos anônimos. Ah, meu Deus, Nicholas! Gargalhei ainda mais. Eu sei, correu os dedos pelo cabelo negro. Estou na dúvida se conto a verdade para o Eduardo e corro o risco de perder a aprovação do projeto ao qual dediquei muito tempo e esforço, ou se o acompanho na próxima reunião do AA. Então, frustrado não é exatamente a palavra que eu usaria quanto ao que eu sinto trabalhando na Brasitecno. A gargalhada se intensificou, a ponto de eu me dobrar na cadeira e pensar que teria que correr para o banheiro. Nicholas também riu, daquele seu jeito sexy e rouco, com ruguinhas ao redor dos olhos e tudo mais. O que você vai fazer? Eu quis saber, depois de me recompor um pouco, secando os olhos com leves batidinhas para não terminar com a cara toda borrada de rímel. Tomando mais um gole da cerveja, ele se encolheu. Não faço ideia, Mel. A diretoria da Brasitecno é meio paranoica, sempre à espera de uma invasão, sabotagem e espionagem industrial. Tenho medo de que alguém perceba que eu não sofro com alcoolismo e comece a imaginar que sou um espião tentando roubar informação sigilosa. Deixou a garrafa na mesa, a diversão se apagando conforme o olhar se enevoava. Eu gostaria muito de pegar pelo pescoço o responsável pelo desenrolar da minha vida, supondo que seja outra pessoa e não eu. Sei exatamente o que você quer dizer, murmurei, impressionado que tivéssemos algo mais em comum além de pertencermos à raça humana. O que te impede de procurar outro emprego se você não está feliz na Brasitecno? A grana? Aquecendo, voltou a puxar o rótulo da garrafa e me contou sua história. O pai morrera havia 3 anos. A mãe, perdida em tristeza com a morte do marido, acabou sendo demitida da multinacional onde atuava como psicóloga. Nicholas era filho único e se vira na obrigação de aceitar o cargo e o salário astronômico na Brasitecno, em vez de permanecer na Filmert, uma pequena empresa de softwares onde tinha sido analista, sua verdadeira paixão. A mãe morava com ele logo que ingressou na Brasitecno, mas não se adaptou ao agito da cidade grande e voltou para a cidadezinha, onde passara a vida toda com o marido, de modo que agora Nicholas tinha 2 casas sobre os ombros. Em outros tempos, eu teria recusado. Ele se recostou na cadeira, o olhar vago fixo em um ponto atrás de mim. Dinheiro nem sempre é o mais importante, até que passa a ser, e você precisa ser adulto. Senti uma conexão instantânea se formar entre nós. Ele discorria sobre sua vida, mas podia muito bem ser sobre a minha. Então, eu me dei conta de que tinha uma visão distorcida de Nicholas. Eu pensava nele como um desses playboys, cuja existência se resume a festas, mulheres e muito sexo. Não duvidava de que uma parte de sua vida fosse assim, mas nunca me ocorreu que ele pudesse ter problemas reais. Era uma boa surpresa descobrir esse lado mais comum do meu colega de apartamento, sobretudo porque eu meio que estava gostando de falar com ele. E você?
Sacudiu a cabeça para recuperar o foco. Qual a história por trás de ter aceitado cuidar do casamento do seu ex? A verdadeira, acrescentou baixinho. Jogar sua carreira no lixo por causa do Fred foi só uma parte do motivo, não é? Aquela pergunta geralmente me fazia retrair e fugir da resposta, mas sua expressão aberta, franca, me deixou ansioso por dividir algo com ele. Sim, o grande motivo são os meus pais, admiti encarando a chama da vela se esticando perigosamente em direção a uma pétala da rosa vermelha. Eu também sou a chefe da casa faz um tempo. Não posso perder o emprego, principalmente por causa do plano de saúde. A minha mãe está em tratamento por tempo indefinido. Ela sofreu um acidente de carro 2 anos atrás. Eu me encolhi com a lembrança, afastando a flor da língua do fogo. Ainda lida com as sequelas. Sem hesitar, ele estendeu o braço para apertar meus dedos, ainda ao redor do vaso. Eu sinto muito, Mel. Seu toque quente produziu um zumbido em meus pensamentos, retumbando em meu peito. Quase imediatamente, Nicholas puxou a mão, parecendo confuso, como se eu o tivesse queimado ou coisa assim. Desviei o olhar, me abraçando, fingindo não perceber como o ponto onde ele tocara formigava, ou a razão que me fizera revelar tanto a ele. Então fiquei ali, observando a chama da vela e me perguntando por que eu havia tocado no assunto para começo de conversa. Ainda acho estupidez. Segui adiante com isso, sussurrou a meia voz, me obrigando a enfrentá-lo. Sua expressão era uma mistura de preocupação e assombro, mas não posso dizer que não compreendo seus motivos, nem que não te admiro demais pelo caminho que tomou. A ternura em seu timbre me pegou desprevenida, e por um instante tudo o que fiz foi me perder em seu oceano profundo, comovida com um fascínio quase reverente cintilando na superfície, intensificando o rebuliço que acontecia em meu peito. Como era possível que Nicholas mexesse tanto comigo só de me olhar? Era hora de dar no pé, concluí, antes que algo mais ridículo acontecesse, tipo eu começar a ofegar, ou confessar que andava desenhando sua tatuagem toda vez que me distraía com uma caneta na mão. Eu preciso ir agora. Girei para apanhar a bolsa e puxei a carteira em busca do cartão de crédito. Nicholas se esticou para espalmar a mão sobre a carteira, me impedindo de abrir, tomando cuidado para que nossas peles não se encontrassem. Você ainda não terminou a sua bebida, apontou apressado, e nem eu a minha. Eu tinha que ir embora. Algo me dizia que Nicholas era muito mais perigoso do que eu havia me dado conta. Eu estava descobrindo que gostava de sua companhia, me sentia confortável perto dele. E esse era o problema. É que eu preciso acordar cedo, amanhã. Justifiquei. Novamente ele fez aquilo de olhar bem dentro de mim e avistou algo que confirmava a minha história, pois largou minha carteira pendendo contra a cadeira. Ok, vamos para casa. Soltou uma pesada respiração contrariada. Pisquei feito uma tonta. Juntos? Melissa, nós moramos na mesma casa. Disse devagar. É claro que eu sabia, só pensei... Ok, economizar a grana do ônibus seria legal, mas ficar trancada com ele em uma cabine com pouco menos de 3 metros quadrados? Ainda me lembrava da experiência do avião e não estava a fim de repetir, sobretudo agora, quando eu meio que não o odiava mais. Tudo bem. Ele riu, mas não havia humor em seu olhar. Não precisa inventar desculpa para recusar a carona. Já saquei que te deixo desconfortável. Deixa nada, deixa sim. Você não é tão boa em mentir quanto pensa.
Seu olhar cintilou. O que ele queria dizer com aquilo? Camila tinha dito alguma coisa ou eu tinha e nem havia me dado conta? Antes que eu começasse a hiperventilar, ele acrescentou: Eu sei que você não quer pegar carona comigo, como também sei que você está com fome, mas vai embora de estômago vazio porque não quer que eu pense que isso é um encontro. Tudo bem, ele estava me assustando. O que mais ele sabia? O motivo pelo qual meu coração estava tão agitado e meu rosto todo quente, por exemplo? Meio largado na cadeira, tamborilou os dedos na lateral da cerveja me examinando. E se eu disser que não tenho a intenção de tentar nada com você esta noite? Propôs, apertando os olhos. Não é por isso que eu estou indo embora. Eu sei que você não está interessado e que só me trouxe neste restaurante nojento de romântico para me atazanar. É melhor eu ir embora antes que algo ainda mais constrangedor apareça. Tipo, um violinista e você me tira para dançar com uma rosa entre os dentes. Ele riu com gosto e uma deliciosa satisfação me inundou de alto a baixo. E foi isso que disparou um alarme sonoro em minha mente, com a mesma sutileza de um riff de guitarra. Eu gostava de fazer Nicholas rir? Como se pudesse ler meus pensamentos, ele se curvou sobre a mesa, ficando um pouco mais perto. Bom, já que você estragou a surpresa, acho que não tem problema ficar, a menos que exista outro motivo para fugir de mim. O desafio cintilou na curva atrevida de sua boca. Umedeci os lábios, tentando desenrolar o novelo emocional que se embolava em minha garganta. E por que você ia me convidar para jantar? Eu não vou transar com você, garanti a ele e ao galope desvairando em meu peito. Inclinando a cabeça para o lado, ele me mostrou um sorriso quase indecente. Não lembro de ter feito qualquer movimento que desse a impressão de que eu queria te levar para a cama esta noite. Se eu ficasse mais vermelha, alguém poderia me confundir com uma lagosta e me atirar dentro de uma panela de água fervente. Não mudaria muita coisa, porém, meu cérebro já tinha cozinhado fazia algum tempo. Eu só quero a sua companhia, encolheu os ombros, a diversão abandonando sua expressão. Descobri que gosto de falar com você. Infelizmente, eu também gostava de falar com ele. Nicholas era divertido e eu queria ouvir mais sobre ele. Eu me perguntei se talvez pudéssemos ser amigos de verdade. Uma parte de mim se agitou em vamos fazer isso. Nicholas era um cara legal e me fazia rir. A outra parte minha gritou, você ficou louca de vez? E se apressou em me lembrar de todas as vezes em que estive com ele e fui acometida pela sensação de me equilibrar no fio de uma teia de aranha esticada sobre as cataratas do Iguaçu. Eu tinha alguns amigos do sexo oposto, Denis e André, por exemplo. Claro que nenhum dos dois deixava a minha boca seca. Para ser bem franca, eu desconfiava de que todas aquelas coisas que eu experimentava perto de Nicholas tivessem uma explicação bastante simples e tremendamente complexa ao mesmo tempo. Tudo o que eu não precisava agora era de mais complicação em minha vida. É só um jantar, meu, insistiu, parecendo sincero. Não vou tocar em você, prometo. Ele não precisava ficar repetindo que não estava interessado. Eu já tinha entendido, o que era bem conveniente. Já que eu não tinha nenhum interesse em Nicholas, só não entendi direito porque subitamente desejei sair correndo do restaurante. Enquanto eu tentava produzir uma resposta a algo atrás da minha cabeça, capturou a atenção de Nicholas. Sua postura mudou de descontraída para séria e rija em um milésimo de segundo. Acho que vamos ter companhia, trincou o queixo. O quê? Quem? Eu me virei, acompanhando seu olhar fixo na entrada
da pequena vila. Então, eu quis chorar. É nisso que dá, ponderei, aborrecida. Enganar uma pessoa mesmo que não se saiba que está enganando. O karma começa a te perseguir. E o meu karma atendia pelo nome de Camila Bueno e Frederico Lanza.